Lucas 6, 27. Os irmãos sabem que Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos. Isso significa o seguinte: são semelhantes. Esse é o sentido. Sinótico significa isso. E por quê? Porque há 3 evangelhos que contam a mesma história para dar ainda mais credibilidade ao testemunho de Jesus Cristo. Uma testemunha tem valor, 2 tem mais valor, 3. Essa é a ideia. Então, o que eu estou ministrando aqui, em Lucas capítulo 6, versículo 27, é o Sermão da Montanha, que está registrado lá em Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7. Com a diferença de que lá há inúmeros detalhes a mais do que está escrito aqui em Lucas capítulo 7. Por isso, Lucas capítulo 6. Por isso a gente vai fazer de vez em quando esse paralelo aí. Então vamos ler. Lucas capítulo 6, versículo 27 até o versículo 36. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, bendizei, digam coisas boas para aqueles que dizem coisas ruins a seu respeito. Bendizei, coisas boas, maldizem, coisas ruins que eles dizem. Orai pelos que vos caluniam. Calúnia, você sabe, é mentir a teu respeito, falar mal a teu respeito de maneira mentirosa. Verso 29. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. Isso aqui é apenas uma figura que Jesus está usando. Isso aqui não é literal. Eu vou tentar provar ao longo da minha pregação. Mesmo porque, imagina, o cara te dá um tapa, você fala assim: não, bate aqui também. Aí não vai apaziguar nada, não é? É só linguagem figurada. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. A capa era a roupa de fora, a túnica, a roupa que ele usava por dentro ali, a mais íntima. Se pedir a capa, deixa levar a túnica, ou seja, vai ficar pelado mesmo. Isso aqui também é uma ilustração, obviamente. Dá todo o que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. A ideia da demanda aqui tem a ver com o juízo, obviamente, da questão de justiça. Jesus está então aqui dizendo que em hipótese alguma nós podemos entrar na justiça, que em hipótese alguma nós podemos negar o que as pessoas nos pedem. Fica até o final do culto e você vai descobrir. Verso 31. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? E note agora a palavrinha recompensa, ele vai usar 3 vezes. Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a recompensa? De novo, até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão. A palavra galardão é a ideia de recompensa, mas uma recompensa específica. Uma recompensa que está associada com a eternidade. Vocês vão receber, mas não aqui. É isso que ele está dizendo. E sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Se eu sou bondoso para com os maus, vocês também devem ser. Verso 36. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Nós chegamos aqui a uma das sessões que mais definem o que é a fé cristã. A fé cristã é definida por uma cruz. E a cruz é o nosso símbolo de fé. A cruz é o centro de nossa fé. E na cruz, Jesus viveu como ninguém o que nós estamos lendo aqui. Ele, o inocente, morreu pelos seus inimigos, aqueles que diziam crucificam. Portanto, nada fala mais alto acerca da nossa fé do que o mandamento de amar o inimigo. Como eu disse no começo, esse sermão é o mesmo que está descrito lá em Mateus capítulo 5 até capítulo 7. Antes de Jesus dar este sermão aqui, ele diz algumas coisas. E ele fala: eu não vim revogar a lei. Eu não vim anular a lei. E aí então ele passa a corrigir
a interpretação errada que os fariseus faziam da lei. E os fariseus tinham uma interpretação errada, equivocada, acerca do amor ao próximo. Em Mateus capítulo 5, versículo 43, Jesus diz o que os fariseus, o que os judeus diziam acerca da lei. Eles diziam assim: a lei diz, ame o próximo e odeie os seus inimigos. Isso não está em nenhum lugar da lei. Nenhum lugar. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Vejamos alguns exemplos que eu coloquei ali. Põe lá, Levítico. Coloquei? Desce aí. Próximo. Levítico, que é um dos 5 livros do Pentateuco. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse texto aqui está usando inúmeras ilustrações para falar sobre isso. Não se vingue. A ideia do, se te derem um tapa, vire o outro lado. Tudo tem a ver com o espírito humano, que é sempre inclinado para se vingar. E aí, ali em Levítico, que é a lei, período do Antigo Testamento, está escrito, ame o próximo. Eu fico chocado como que os cristãos são extremamente esquizofrênicos e eles acham que Deus também é. Que Deus no Antigo Testamento ele dizia uma coisa, no Novo ele mudou de ideia. Que Jesus é que veio com a mensagem de amor. Mas que balela! Jesus, Deus Pai, eles são um só. Eles não mudaram, Jesus não se converteu. Jesus não mudou, Ele não melhorou, Ele não evoluiu. Quando Deus vem na pessoa de Jesus e prega à humanidade, Ele prega a mesma mensagem que foi pregada no Antigo Testamento. E lá no Antigo Testamento não havia essa ideia de odeio o inimigo. No Antigo Testamento havia a ideia de um Deus que julgava o mal, mas ao mesmo tempo era misericordioso. E no Novo Testamento, Deus continua sendo o mesmo. O mesmo, Ele não muda. É isso que nós vemos aqui. Um outro texto está em Êxodo, capítulo 23, versículo 4. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou o seu jumento, lhe reconduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. E Provérbios 24, 29 diz, não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Provérbios, livro do Antigo Testamento. Portanto, se os judeus interpretavam incorretamente a lei de Deus e se tornaram pessoas cheias de ódio, inúmeros cristãos interpretam de maneira equivocada esta passagem e se tornam tolerantes com o pecado e injustos. Injustos. Veja, o que Jesus está dizendo aqui com amar o inimigo. Eu acho que a gente vai começar dizendo o que Jesus não estava falando. Não estava. Quais são os erros cometidos por inúmeros cristãos ao interpretarem de maneira errada esse texto? Por exemplo, que nós não deveríamos pegar em armas, que não deveria existir polícia, nem exército. Tolstói falava algo nesse sentido. Ele que inspirou Gandhi para sempre protestar contra os homens, mas de maneira benigna, nunca com armas ou na base da porrada. Não é disso que Jesus estava falando aqui. Não é. Romanos 13 diz bem claramente que Deus instituiu o Estado como vingador de Deus. Para que o Estado trouxesse a espada e matasse aqueles que fazem o mal. Portanto, é óbvio que Jesus aqui não está ensinando esse pacifismo que nós vemos por aí, inclusive na boca de cristãos. Jesus não está aqui nos ensinando a tolerar o pecado. Jesus não está aqui nos ensinando que jamais devemos combater o mal ou os falsos pastores. O mesmo Deus que ordena, ame o inimigo, também sentencia à morte os homicidas e aqueles que vivem no pecado, diz a lei do Senhor. O mesmo Deus que diz, ame o inimigo, também inúmeras e inúmeras vezes disse no Antigo Testamento que se o juiz deixasse o criminoso impune, ele seria punido por Deus.
há uma passagem muito interessante, onde que, se um judeu encontrasse um corpo ou sangue de alguém ali falecido na terra, eles deveriam matar um bezerro. Por quê? Para que aquele crime fosse punido pelo menos ali, simbolicamente, na pessoa, naquele animal. E aí o texto explica, para que eu não amaldiçoe a terra. A ideia era, se houver impunidade, se alguém matar alguém e outro não morrer, este alguém aí não morrer, este assassino não morrer, eu vou amaldiçoar a terra. É o mesmo Deus que diz, ame o inimigo, que é implacável com esses criminosos. É o mesmo Jesus que ensinou a amar o inimigo, que combateu sistematicamente os falsos líderes religiosos de seus dias, de seu tempo. O mesmo Jesus que ensinou a amar o inimigo, chamou aqueles líderes religiosos, aqueles falsos pastores, de cobra, raça de víbora, sepulcro caiado. Portanto, é sempre fundamental ler o texto juntamente com toda a Bíblia, para que aquilo que é uma bênção não se transforme em desgraça e prisão para cada um de nós. Portanto, passemos ao sentido do que é amar o inimigo. Primeiro, Jesus diz, fale bem, mesmo quando eles falam mal. Abençoe quem te amaldiçoa. Vejamos comigo novamente o versículo 28. Bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. E quando ele diz aqui, orai pelos que vos caluniam, não é aquela oração estilo sabor de mel, obviamente, né? Senhor, estou orando, aquele cara está me humilhando e tal, mas o Senhor vai colocar ele lá na plateia e eu ali vou estar no palco para que eu seja glorificado e ele humilhado. O Senhor desgraça a vida daquele indivíduo. Não, não é esse o sentido. Não é esse o sentido. O problema disso aqui, a dificuldade disso aqui, é que ele ordena que você fale bem daqueles que falam mal de cada um de nós. O problema é que nós falamos mal até mesmo dos nossos amigos. Esse é o nosso grande problema. Sem que os outros nos insultem. Nós temos a tendência natural de maldizer, de falar mal, de diminuir os outros. A inveja faz isso. Imbecis costumam criticar os gênios, porque os imbecis não entendem os gênios. Os imbecis sentem inveja dos gênios. Eu sei que eu não sou um gênio, mas eu oro para que pelo menos eu não seja um imbecil. Por quê? Porque há pastores infinitamente melhores do que eu. Há homens que fazem coisas muito melhores do que eu. E eu, sendo tentado pela inveja, posso querer maldizê-los. Porque, já que não consigo chegar à estatura deles, ao nível deles, então eu tentarei rebaixá-lo. É isso que a natureza humana maligna dentro de mim clama. Mas, não é apenas isso. Ele não apenas diz, fale bem daqueles que falam bem de você. Ele diz, fale bem daqueles que te amaldiçoam. Isso não é mole. Não é mole. Um pastor amigo meu, ele estava me contando, eu perguntei como estava um indivíduo lá na igreja dele, e ele começou a me contar a história do rapaz, falando que o rapaz não estava mais na igreja. E aí eu conheci o rapaz, e o rapaz não era, digamos, muito fácil. O rapaz havia feito muita coisa errada, mesmo depois de crente. Havia cometido alguns pecados, confessado a ele, e eu também conheci um pouco da história. E aquele pastor, eram coisas bem feias. E aquele pastor não falou nada para ninguém. Apenas ajudou aquele rapaz e não contou nada para ninguém. Como devemos fazer? Mas um dia o rapaz saiu da igreja. E depois de tantas visitas, orações e aconselhamentos, ele saiu ainda xingando o pastor.
E justamente porque o pastor havia lhe repreendido, dizendo, você está errando de novo, querido, não anda com aquela pessoa lá, que foi com aquela pessoa que você fez o que não devia e tal. E ele ficou muito bravo, você não tem amor e tal, saiu. E aí depois de um tempo, ele ficou sabendo que o rapaz estava virando pastor agora. E aí, bem naquele instante, ele falou, poxa, mas como que eu fui tentado a falar mal do indivíduo? Mas aí eu pensei, gente, primeiro vai que ele mudou. As pessoas mudam. Mas o que interessa é, deixa. E o rapaz estava lá, pastor, talvez mudou em algumas coisas, havia mudado, mas ele continuava falando mal do ex-pastor dele. E aí aquele irmão, aquele pastor, apenas falou amém. Ele está lá, que bênção, que Deus o abençoe, que Deus o guie. É assim que nós devemos ser. Eu sei que somos viciados em tentar diminuir os outros. Aqueles que nos fazem o mal, poxa, esse aí a gente quase acha que é um direito. Aqueles que mentem a nosso respeito, achamos que é quase um direito falar mal deles. Jesus diz, ame o inimigo. E o amor começa aí, na sua fala. Segundo, Jesus diz, ofereça a outra face. Verso 29. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. Isso aqui não é literal. Não é literal. Eu já vou mostrar. Mas, quais são os entendimentos errados que as pessoas têm dessa passagem? Primeiro, que a gente nunca pode, em hipótese alguma, se defender. É uma proibição à autodefesa. Obviamente não é isso que o texto está dizendo. Jesus está apenas usando uma figura de linguagem, assim como tudo mais aqui. E isso aqui não significa isso. Por quê? Porque em Êxodo, capítulo 22, versículo 3 e 4, a Escritura anuncia que se uma pessoa entrar em sua casa e arrombar a porta de sua casa para tentar te assaltar ou fazer o mal a você, se você matar essa pessoa, você não será culpado de sangue. Não levará culpa pelo sangue daquela pessoa. Portanto, de maneira alguma, isso aqui é uma proibição à autodefesa. Principalmente quando ainda está envolvida a nossa família. Em segundo, isso aqui também não significa que em todas as vezes nós aceitaremos tudo calado. Não significa isso. Vou te dar um exemplo. João 18, põe lá. Jesus estava sendo julgado. E veja o que acontece. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo, é assim que falas ao sumo sacerdote? E replicou-lhe Jesus, pode bater no outro lado. Não está escrito isso, né? Nossa, Jesus não cumpriu o mandamento, gente! Replicou-lhe Jesus, se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Então não significa que nós aceitamos tudo calado. Outro exemplo está em Atos capítulo 16, versículo 37. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo havia sido preso e levado a uma surra. Acho que colocaram ele no saco, torturaram-no. E então algumas pessoas vieram para soltá-lo. E Paulo disse, não. Sem processo formal, vocês nos jogaram aqui e agora querem nos retirar às ocultas? De maneira alguma. Não vamos aceitar isso. Somos cidadãos romanos, vocês não sabiam? E aí diz que os rapazes ficaram muito temerosos. Terceiro, isso aqui não significa que, em hipótese alguma, que nunca nós podemos repreender alguém que nos ofendeu. Por quê? Porque o próprio Cristo disse em Mateus 18, que se alguém pecar contra você, vai arguí-lo, vai discutir com ele, conversar com ele, entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se ele não te ouvir, leva 2 testemunhas. Se não ouvir as 2 testemunhas, leva o caso para a igreja. Se ele não ouvir a igreja, considera-o gentil e publicano. Então, o que significa isso? Se derem um tapa em minha face, eu devo virar o outro. William Hendrickson dá uma primeira luz para nós. Ele diz o seguinte, Jesus está aqui querendo retirar de nós o espírito
de vingança. Como descrito em Romanos 12, 9, onde Paulo diz que a vingança pertence ao Senhor. A vingança pertence a Deus. Veja se isso não está totalmente, corretamente ligado e não contradiz a ideia de se defender. Quando alguém entra em sua casa, você não está se vingando dele. Você não tem nada contra ele. Você está apenas se protegendo e guardando sua casa. Não é por ódio que você o mata. É por amor a si e pela sua família. É o amor que te motiva a matá-lo. Não é ódio. Está vendo? Esse é o sentido aqui. Ou quando Jesus ali exige o respeito quando lhe deram um tapa na cara. Ele não deu outro tapa na cara do rapaz. Ele não estava com raiva, ele não perdeu a compostura. Ele apenas exigiu respeito. E o mesmo também quando você vai repreender alguém que pecou contra você. Você não está fazendo aquilo por ódio. Pelo contrário. Se você vai conversar com alguém que te feriu, justamente é porque você quer preservar aquela amizade. Você quer manter aquilo. Então não há ideia de vingança aqui. O que Jesus está dizendo com a ilustração, se te derem um tapa na cara, vire o outro lado e não um outro tapa na cara do rapaz, é só isso. Não se vingue. Não se vingue. Provérbios 24, 9. Coloquei. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Ele me deu um tapa, eu dou outro tapa. Não vou fazer isso. Eu vou agir de maneira diferente. É isso. Provérbios 24, 29, está explicando de maneira direta o que Jesus disse de maneira figurada. Martin Lloyd Jones, também comentando essa passagem, diz: o que Deus está fazendo aqui é desenvolvendo em nós um espírito que não se ofende com qualquer coisa. E a ideia do tapa é simbólico porque ele não cita uma porrada na cara. Porrada dói, muito mais que um tapa. O tapa tem também aquela ideia meio vexatória, humilhante. O que ele está dizendo é, nós não devemos ser pessoas que se sentem humilhadas e ofendidas por qualquer coisa. Não devemos ser assim. Devemos amar o inimigo. A Bíblia exige que você ame o próximo. A Bíblia também exige que você ame o inimigo. E quase sempre, os dois são a mesma pessoa. Quase sempre, o inimigo é o próximo. O inimigo... Já assistiu aquele filme? Dormindo com o inimigo? É a nossa história. É isso. Às vezes o inimigo é o que está mais próximo de você. É o seu marido, que te traiu, que te enganou, que fez burrada. É um irmão. É o seu pai. É o seu filho. E o amor tudo sofre, não é? A Escritura não diz o amor tudo sofre? A Escritura também não diz que nós devemos compartilhar dos sofrimentos de Jesus Cristo? Pode ter certeza. Aqui está um dos sofrimentos de Jesus Cristo, que foi a cruz. O momento onde ele ama seus inimigos, de maneira mais profunda possível. Esse é o caminho que a Escritura nos ordena. Veja Romanos 12. Romanos 12 é a explicação do que eu estou lendo para vocês aqui. Jesus usou ali inúmeras figuras de linguagem e ilustrações, e Paulo está falando a mesma coisa de Jesus, que Jesus falou de maneira direta. Só que Paulo está falando de maneira direta. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E aqui no caso é o objeto aí da frase, que é o rapaz, né? O inimigo. Você vai amontoar brasas na cabeça dele. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A ideia ali possivelmente do amontoarás brasas vivas sobre o inimigo é que talvez você ia fazer a consciência dele pegar fogo. Possivelmente esse é o sentido. Nem sempre. Às vezes ele continua pegando fogo de raiva de você. Mas ele diz, olha, vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem. Você lembra do período da Guerra Fria? Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental. De um lado, Alemanha capitalista. Do outro, Alemanha socialista. E há uma história que contam daquela época, uma história real,
Dizem que um dos lados, o lado socialista, jogou um caminhão de lixo do lado capitalista. E então aquelas pessoas que receberam aquele caminhão cheio de lixo, pensaram no que eles iriam fazer. E eles então encheram um caminhão com comida. Encheram um caminhão com coisas úteis e boas. E viraram do outro lado, do lado inimigo, com a seguinte frase, com a seguinte faixa escrita no caminhão: cada um oferece o que tem. Cada um dá o que é. É isso que a Escritura diz. É assim que nós devemos nos posicionar. Nós vencemos o mal com o bem. Eu sei que, ao falar disso aqui, a gente muitas vezes tem dificuldade de relacionar a ideia de justiça e misericórdia. Vou te dar um exemplo, que eu acho que é bem fácil. Uma pessoa cometeu assassinato. Amar o inimigo é orar para que ele não seja preso? Não. Paulo não diz ali que a vingança pertence ao Senhor? Paulo, em Romanos 13, também não diz que o Estado é o vingador de Deus? O Estado, ele pode efetuar a vingança do Senhor? Então a ideia aqui é essa. Alguém matou? Nós não vamos nos tornar como o pessoal do PSOL, do partido do PSOL. Não vamos tratar os criminosos como vítima. Não é isso que Jesus está dizendo. O que ele está dizendo é, se vocês veem a maldade aumentando, e vocês defendem a maldade, vocês são criminosos. O PSOL e aqueles outros esquerdistas, eles são bandidos. Eles são bandidos. E eles também, em épocas uma época boa, eles também seriam mortos, porque são criminosos. É isso que a justiça de Deus anuncia. E a misericórdia, pastor? Lá na cadeia, nós podemos dar de comer a ele. Mas lá na cadeia, preso, nós podemos ir até ele e pregar o evangelho a ele. É assim que a justiça e a misericórdia de Deus se relacionam. Terceiro, esteja disposto a perder. Esteja disposto a perder. Verso 29 ainda. Ao que tirar a tua capa, deixa-o levar a túnica. Posso traduzir para você, para hoje? Será que ele está dizendo aqui que nunca quando alguém quiser roubar algo de mim, ou levar algo forçado, ou de maneira injusta, protestar contra mim na justiça, eu nunca devo, em hipótese alguma, resisti-lo? Eu devo dar o que ele pediu e ainda dar além? Por exemplo, te pediu a capa, deixa levar a túnica. Seu patrão pegou o seu 13º. Aí você fala para ele, patrão, leva também as férias. É isso? O que vocês acham? Eu estou só traduzindo para vocês hoje. Pensa, gente, pastor, não. Por que você acha que Jesus falou assim? Ele tentou condensar tudo em uma frase genial, como essa frase é, para comunicar algo. Ou então você que é patrão. Funcionário roubou 3 meses seu. Aí você ainda fala, não, eu vou te dar mais 3 meses aqui. Você não trabalhou durante 3 meses, me enganou, vou te dar mais 3 ainda. É isso? Será? Porque ele diz, olha, se te pede a capa, deixa levar a túnica. Dá a todo o que te pede. Como que nós interpretamos isso aqui? Em hipótese alguma, nós devemos dizer não aos homens? Isso aqui, alguns comentaristas explicam, é como se fosse Jesus falando uma frase bombástica para tentar tirar conceitos errados da cabeça daqueles homens. Mas a ideia ali não é literal. Eu vou te explicar melhor. Jesus diz numa passagem, não julgueis. Aí você pega aquela passagem e pronto, tá vendo? Não existe mais nenhum tipo de julgamento. Está proibido. Não pode. Não, aí você lê outras passagens e você, mas ali ele apenas disse, não julgueis. Aí você associa com outras e você entende, entendi. O que ele está dizendo aqui é, para de julgar, para com esse espírito extremamente crítico. Então ele apenas disse, não julgueis. Pá! Deu a sentença. É isso que ele está fazendo aqui também. Dá tudo o que te pede. Porque nós
insistentemente, constantemente, somos murrinhas. Temos a tendência de sempre não dar. Então ele diz, seja mais benevolente. Veja outro exemplo. Não jureis. Jesus não disse isso? Não jurem. Não jurem. Seja sim, sim, não, não. Então Jesus estava ali mesmo dizendo que ele proibia todo tipo de juramento. Você sabe, inúmeros cristãos acreditavam assim, os quáqueros, por exemplo, eles não entravam no exército, eles não faziam nenhum tipo de juramento. Não juravam bandeira e todas aquelas coisas. É isso mesmo que Jesus estava dizendo ali, que todo tipo de juramento era proibido? Não, não era isso. Ele estava dando uma sentença bombástica e categórica, mas aí você lendo outras passagens da Escritura, você entendia, opa, em alguns casos é permitido sim o juramento. Veja esse exemplo, Apocalipse. Então o anjo que viu em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. O anjo jurou. Se o anjo jurou e fosse proibido jurar, o anjo tinha pecado, gente. Em Números capítulo 30, por exemplo, versículo 13, há uma lei sobre o juramento. Se uma mulher fizesse um juramento, mas o seu pai falasse, não quero que você cumpra esse voto, ela estava desobrigada do juramento. Ou seja, o juramento, de maneira solene, não era proibido. Tanto que havia leis para nortear o juramento. O que Jesus estava fazendo ali então quando ele diz, não jurem, parem com isso. Parem. E ele, encerra ali, não é? O que ele estava fazendo o povo jura por qualquer coisa, não é? Mas eu era ímpio, gente. O povo jurava por qualquer coisa. Rodrigo, você vai amanhã jogar bola? Juro por Deus, juro por Deus, juro por Deus. Juro minha mãe morta atrás da porta. Não é? Você nem entende o que ele fala. É desse jeito mesmo. Juro minha mãe morta atrás da porta. Vai colocar a mãe ainda, né? Não, juro. É isso que ele está dizendo. Gente, apenas diga, vou. Agora, em casos solenes, não há problema algum jurar. Não fazemos juramento quando casamos? A gente não casa toda hora, né? Quer dizer, né? É para ser, né? É para ser uma vez só, né? É um momento solene. O mesmo está acontecendo aqui. Não é que Jesus está proibindo de todas as maneiras. Todas as maneiras. Não pode. Você nunca pode dizer não aos homens. Deus diz não para nós o tempo todo. Não diz? Porque toda a lei aqui de Deus é baseada no que Deus faz por nós. Pode reparar. Ama o inimigo. Por quê? Porque eu amo o inimigo. Aí Deus diz para você, dá e nunca diga não. É isso mesmo. Ele diz não para nós. O que ele está fazendo aqui é arrancar o espírito avarento que está em nós. Dá a todo o que te pede. É que às vezes nós exigimos tantas qualidades para ajudar alguém que ninguém é qualificado para receber a nossa ajuda. A gente diz, não vou ajudar aquele cara, porque aquele cara lá, ele errou, por isso que ele está pedindo dinheiro. Gente, se ele está pedindo dinheiro, é provavelmente porque ele fez alguma coisa que não foi muito certa. É óbvio, quem pede ajuda não merece. É isso que ele está falando aqui. De termos um espírito benevolente. De saber que há momentos que nós deveremos entregar a capa, a túnica, às vezes o carro. Que às vezes, para ganhar algo maior, para a glória de Deus, por amor à nossa família, por amor ao nome do Evangelho, nós devemos estar dispostos a perder. Por quê? Porque o espírito humano fala o tempo inteiro no quê? É meu direito. Nós vivemos num país assim, santo Deus. O cara nem trabalha, ele diz, eu tenho direito. Ele é ensinado lá na escola assim. O caboquinho está lá na faculdade, ele não trabalha, mas ele diz, eu tenho direito. Como? Como? Agora Jesus vai além. Você trabalhou, você realmente merecia esse dinheiro. Mesmo assim, em alguns casos, você vai ter que abrir mão dele. Não fique o tempo inteiro angustiado. Quem mais rouba a gente aqui no Brasil se chama governo. Com certeza. O que ele está dizendo gente, não se preocupem. Há um leão te roubando todo ano. Não se preocupem. Ele não está dizendo que não podemos lutar contra isso. Mas ele diz, olha, não se preocupem. O dinheiro não resume quem vocês são. A vida de um homem não
se consiste na abundância de bens que ele possui. O que ele está pregando é um desprendimento das coisas materiais. Não fique preso a essas coisas. Você pode levar prejuízo por homens que te enganam, por homens que vão tentar dar um cambal em você, passar a perna em você. Não se preocupe. Não fique angustiado. Não perca o sono por conta disso. Quarto, ame porque ele nos amou. Essa é a base do mandamento. Versículo 35. Vejamos. Amai, porém, os vossos inimigos e tá. Por quê? Finalzinho do versículo. Pois, que tem a mesma ideia de porquê, não é? Porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Ele diz, amem os inimigos, amem os homens maus. Por quê? Porque Deus ama os homens maus, os ingratos. E ele diz, fazendo assim, vocês serão filhos de Deus. Você sabe quem é o ingrato e o mau ali? Não? Está do seu lado aí, ó. É você. Parabéns. Você é esse indivíduo que Deus amou. Em Romanos 5, Paulo diz que todos nós nos tornamos inimigos de Deus. Todos nós. Então, ele ordena, ame o inimigo, porque um dia você foi meu inimigo. E mesmo assim, eu te amei, eu te perdoei e te transformei em meu filho. E aí então, ele diz, isso manifestará que vocês são filhos do Altíssimo. Nada prova mais a nossa filiação do que isso aqui. Nada fala mais alto acerca de quem nós somos do que o amor ao inimigo. O Dr. Paul Brand, ele com a sua família foi fazer missão na Índia. E em 1918, você deve se lembrar da gripe espanhola que matou mais de 50 milhões de pessoas. Negócio terrível. A gripe espanhola chegou à comunidade onde eles estavam. Eles estavam ali há um bom tempo. A família do Dr. Paul Brand, seus pais, tentando pregar o evangelho, sem contudo ter êxito. Eles não conseguiam estabelecer uma igreja naquele lugar. Porque havia um sacerdote ali, de uma religião pagã, que ficava ameaçando as pessoas, dizendo que se elas se convertessem à fé cristã, os deuses ficariam furiosos contra elas. E ninguém se convertia. Aquele homem pregava, aquele homem ajudava, ele era médico também, ele com medicina, com carpintaria, enfim. Mas ninguém se convertia. Mas quando a gripe espanhola chegou naquela comunidade indiana, as pessoas ficaram muito apavoradas. E por medo de contágio, aqueles que estavam doentes começaram a ser deixados de lado. Inclusive, aquele sacerdote. E o Dr. Paul Brand conta que o seu pai foi o único que esteve disposto a ajudar o sacerdote. Ninguém mais quis, nem mesmo a própria família dele. E então, o sacerdote, depois disso, deu o comunicado à sua família. O meu filho, a partir de hoje, será cristão. Porque ninguém fez por mim o que este homem fez, baseado na fé dele. Nada fala mais alto acerca de quem nós somos do que como nós tratamos aqueles que fazem o mal a cada um de nós. Quinto e último princípio. Recompensa celestial. O verso 32, 33 e 34, Jesus diz, qual é a recompensa de vocês, se vocês amarem apenas aqueles que fazem o bem a vocês? Até os ímpios fazem isso. E 3 vezes ele repete a palavra recompensa. Qual é a recompensa de vocês se emprestarem apenas àqueles que vão pagar com juros? Qual a recompensa? Ímpios também fazem bem aos seus amigos. Só cristãos, só pessoas cheias do Espírito de Deus estão dispostas a fazer o bem àqueles que são maus, que são malignos. Essa é a ideia cristã. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E a recompensa
será para vocês que fazem isso. Vocês dão e não recebem algo em troca. Vocês emprestam e não recebem. Portanto, como vocês não receberam dos homens, vocês vão receber de mim. Porque quando vocês dão para alguém que não vai devolver, saiba que eu vou devolver. Essa ideia está presente em outras passagens bíblicas. Em Mateus 6:2, por exemplo, Jesus disse que quando você der da esmola, não toque trombeta, não anuncie para os outros que você deu. Não anuncie o bem que você faz aos outros. Por quê? Porque os fariseus agiam dessa maneira. E aí Jesus diz, eles já receberam a recompensa. Agora você que fez em escondido, ninguém sabe. Então você não vai receber recompensa aqui. Por isso que você fez. Você vai receber de mim. Em Provérbios 19:17 está escrito, quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. Por quê? Porque quem dá para o pobre, empresta para Deus. Porque o pobre não vai pagar. É por isso. Ele não tem como pagar. Essa é a ideia. A ideia do mundo é uma mão lava a outra. A ideia bíblica é, nós lavamos as mãos daqueles que não estão dispostos a lavar as nossas. Esse é o espírito cristão. Há uma passagem, há uma história, melhor dizendo, muito bonita que eu gosto muito, na peça Os Miseráveis, do Victor Hugo. A peça gira em torno do Jean Valjean. Jean Valjean foi um criminoso, esteve muito tempo preso. E aí então, num belo dia, ele sai da cadeia. E obviamente ninguém lhe dá acolhida. O único que aceita refugiá-lo, acolhê-lo, é um padre. E o padre o aceita em sua casa. Dá de comer, banho. Mas Jean Valjean não recompensa, não retribui ao bem que havia recebido. E Jean Valjean faz o seguinte, rouba a prataria do padre e foge. No meio do caminho, Jean Valjean é interceptado por alguns policiais, que obviamente suspeitam. Esse cara não pode ter conseguido todo esse dinheiro, sendo que ele acabou de sair da prisão. Então, os policiais o levam até o padre. E quando os policiais se aproximam da casa do padre, juntamente com o Jean Valjean e toda aquela prataria que os policiais suspeitavam que era do padre, o padre sai efusivamente e dizendo, Jean, Jean, você se esqueceu de levar também os talheres que eu havia lhe dado. E aí então a peça gira em torno da redenção de Jean Valjean, que se torna uma pessoa completamente diferente a partir daquele episódio. Se nós fizermos isso pelas pessoas, eu realmente não sei o que vai acontecer. Mas eu sei que é exatamente isso que Deus fez por nós. Eu sei que o Padre ali é o nosso Senhor. E nós somos o Jean Valjean. Nós somos os homens que eram inimigos do Senhor, ingratos. Ele nos deu a vida. E nós não retribuímos a Ele. E mesmo assim a Bíblia diz que Ele nos amou. Por isso, Ele ordena que nós também façamos isso aos outros. Vivemos dias muito difíceis. Muito difíceis. Muito difíceis. A internet principalmente as redes sociais parecem uma arena de gladiadores. E inclusive muitos cristãos não entendem corretamente, não conseguem relacionar a ideia de como pregar a verdade. E ao mesmo tempo, como amar. Eles acham que a ideia de pregar a verdade é apenas para humilhar os outros e dizer que nós vencemos as pessoas, que os nossos argumentos são melhores que os dos outros e por isso nós as humilhamos. Não é isso que a Escritura ensina. O que a Escritura ensina é que nós somos chamados a fazer o bem, a perdoar. Eu estou para ver uma pessoa magoada e feliz. Estou para ver. Aquela pessoa que faz contabilidade do que os seus pais fizeram a ela. Aquela pessoa que faz contabilidade de todas as maldades que os homens fizeram a elas. Eu estou para ver alguém
que tem esse tipo de vida, esse tipo de espírito, esse tipo de atitude, e conserva um espírito alegre, animado, de bem com a vida. Não há. Como eu disse, a Escritura ordena amar o próximo, e a Escritura também ordena amar o inimigo. Quase sempre os dois são a mesma pessoa. Quantas vezes nós ficamos lá reclamando que nossos pais não fizeram o bem a nós, que somos assim porque nossos pais nos trataram assado, que minha mãe não me ajudou, ou que o meu filho, que é ingrato, que não me retribui, que não faz. Ele disse para darmos dinheiro para aqueles que não podem nos devolver. Pode ter certeza. Também devemos dar amor e infinitas outras coisas para aqueles que talvez não vão nos dar nada. Nada. Isso é ser cristão. E por que fazemos isso? Porque ele amou esses homens ingratos e malignos. E esses homens estão aqui. Somos nós. Nós somos esses inimigos que Deus amou. E portanto ele ordena que você também viva assim.